Já pensaram uma cidade como Jaboticabal, 70% do município ficar sem água e quando correram para ver por que a água secou na torneira, pois os caras, vândalos, bandidos, enfim, atacaram a estação de captação de água de Jaboticabal, vandalizaram lá, roubaram, enfim, e 70% da população sentiu na torneira o que é a ação da bandidagem, né? As consequências foram para 2/3 da população de Jaboticabal, que creio deve ter criado um grande transtorno também para quem cuida desse setor no município de Jaboticabal, que é a Prefeitura Municipal, e quem vai contar para a gente com mais detalhes é o próprio prefeito de Jaboticabal, Emerson Camargo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Darcio Neto, bom dia, Adalberto Borges, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TVM, pela Rádio Saudades, obrigado pela oportunidade. De fato, foram momentos de angústia, momentos temerosos, momentos que eu não sei nem descrever assim, parecia que a alma estava saindo do corpo. Quando, na noite de quinta-feira, por volta da 00:40, eu estava voltando de Brasília, chegando à minha casa, eu me deparei aqui com o presidente da nossa autarquia, o Adalberto, que é engenheiro, funcionário de carreira da prefeitura, aliás, um brilhante profissional, uma pessoa magnífica, de todas as virtudes que uma pessoa possui, o Alberto tem. E ele estava assim, transtornado. Ele falou: prefeito, um caos na cidade. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: invadiram lá na nossa estação de tratamento de água, a captação, na verdade, não a estação, a captação, onde a gente pega a água do Córrego Rico. E como você bem mencionou, é responsável por 70% do abastecimento da cidade. E lá renderam os funcionários, um grupo de criminosos armados com as armas assim das mais robustas, e eles invadiram e acabaram destruindo tudo. E levaram cabos de cobre para dar sinais de que era um assalto. Mas no fundo, ninguém entra armado com aquela estrutura de arma, com aquela quantidade, para roubar 15 mil reais em cobre, né? Ninguém faz isso. Quem fez aquilo fez de maneira premeditada, tendo outros interesses que agora estamos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a DEIC do Estado, com o apoio do governador Tarcísio, com o apoio dos nossos deputados, com o apoio do capitão Derrite, tentando identificar quem são, né? Que quadrilha que é essa, de onde que ela veio, quais são interesses e por aí vai. Bem, prefeito, enquanto o senhor falava, nós recebemos algumas fotos e estávamos mostrando o que aconteceu nessa rede de captação de água aí de vocês. Foi um vandalismo, né, do prefeito. A gente vê aqui quebraram tudo. Além de roubar toda a fiação, foi tudo quebrado, destruído, painel de energia destruído. Realmente uma coisa que deixa chateado não só o senhor como prefeito, que é responsável pela cidade de Jaboticabal, mas toda a população, né? Olha, o painel que ali está, ele tem mais ou menos 40 anos de existência ou mais, né? A gente acredita que seja desde a época da instalação da estação, da captação, que a captação foi fundada em 1963, então ela tem 60 anos. E o painel era responsável por fazer a transferência da energia que vem dos transformadores, que é uma energia pesada, então ela passa por um filtro onde a intensidade dela diminui, liga na bomba e ela vai trabalhando de acordo com a oscilação energética na rede. Você imagina que não tem mais esse painel, esse tipo de painel não existe mais. É como a gente pensasse aqui, se me permitem, naqueles rádios antigos, motorrádios antigos que tem até OM e OC. Você não vai achar mais isso. Então não tem peça mais que você consiga consertar um equipamento desse. É mais ou menos dentro dessa comparação que eu digo. E o mais interessante da Erso, da Alberto e quem nos ouve, é que o roubo pela estrutura de ação do grupo de criminosos, se pensar em retorno financeiro, eles não estariam ali para roubar 15 mil reais. Quem vai com uma estrutura daquela, vai para roubar um banco, né? E eles foram com uma estrutura daquela para roubar 15 mil reais. Não levaram o transformador. Quem entrou sabia o que estava fazendo, porque na hora que desligou a banana, que a gente chama de banana, né, da energia, lá da onde faz a transição de energia para o transformador, tem que ser especialista. Qualquer pessoa que encostar naquilo lá vai tomar mais de 600 watts de potência, lá 600 kbps de potência, quer dizer, é mais do que 220 volts, quer dizer, mais de... Então, imagina, a pessoa tomar 500 e pouco, ela vai torrar, ela vai virar praticamente um bife. E quem fez aquilo fez já com todo o equipamento,
Quem cortou a grossura dos cabos estava com alicates especializados para isso. Então, isso não foi corte de serrinha, não foi corte de qualquer material que pudesse ser utilizado no dia a dia por uma pessoa comum como vocês, como eu, como qualquer outro. Isso foi premeditado, isso foi por grupos que sabiam o que fazer, como fazer e aonde atacar. Eles sabiam aonde atacar. A tal ponto que, para quem ia roubar um cabo, era só cortar. Pelo contrário, eles amarraram o painel, engatilharam num automóvel, que os nossos servidores, como estavam acuados e eles estavam encapuçados, os nossos servidores não conseguiam olhar, porque eles estavam com as armas na cabeça dos servidores, eles amarraram o cabo de aço do carro num dos fios que estavam por trás da plataforma, da estrutura da placa, né, do painel, e puxaram o painel. O objetivo deles era destruir o painel para que ninguém conseguisse recuperar. E eles tiveram sucesso naquilo que eles tiveram como interesse, porque a gente não conseguiu recuperar o painel foi perdido, e agora eu vou ter que correr atrás de quase R$ 700 mil para fazer um painel novo. Prefeito, e como que está a situação hoje da cidade de Jaboticabal, já que a informação que nós recebemos, inclusive do senhor passou para nós, que 70% necessitam desse posto de abastecimento na cidade? Olha, nós temos aqui em Jaboticabal uma crise hídrica que ela se instala entre 45 mais, né, anos. O que aconteceu foi que, então vamos pegar um pouquinho do histórico que vocês me permitem. Jaboticabal foi crescendo com loteamentos. Nos últimos 16 anos, as gestões que antecederam, elas não tiveram a preocupação em cobrar as diretrizes dos loteadores com poços de perfuração e foram ampliando as redes que nós já tínhamos. Com isso, começou a faltar água em bairros que já nunca tiveram problemas. E a água que era levada para os bairros novos também não chegava com a força que precisava, então, no final das contas, tirou de um para dar para o outro, os dois ficaram sem. E aí, o que aconteceu? Esse desabastecimento ele veio acontecendo. E nós tivemos que começar um plano de saneamento aqui no município. Então, nós corremos atrás do governo do estado de São Paulo, lá em 2021-22, que nos conseguiram um investimento de 16 milhões de reais. A gente iniciou com a perfuração de 2 poços profundos, que os poços foram perfurados, mas eles ainda precisam ser operados. E por que precisam ser operados? Porque aí a gente tem as diretrizes da CPFL, tem que aguardar essas placas, como eu disse, dos painéis eletrônicos que fazem a transição da energia para a bomba, porque tem que ser totalmente controlado dentro das normas e diretrizes. E outros postos que nós conseguimos, também para o governo do estado e por parceria público-privada. Então, acontece que, mesmo nós perfuramos 8, 4 entraram em operação. Mesmo esses 4 entrando em operação, nós amenizamos uma parcela da sociedade de Jaboticabal que faltava água. Entre os bairros, por exemplo, Coab 2 e Grajaú, que são bairros antigos aqui da cidade, há mais de 4 décadas e meia, eles tinham um problema com falta d'água. Mulheres que acordavam, a água chegava quase a 1h da manhã e acabava às 3h da manhã. Isso por mais de 35 anos consecutivos, vocês imaginem isso. E essas mulheres, essas famílias tinham que acordar às 3h da manhã se quisessem limpar a casa ou fazer a sua lavagem de roupa. Com isso, a água foi faltando em vários pontos. No centro da cidade, que é o coração econômico do município, falta água. Aonde eu moro aqui, faltou água durante muito tempo, né? Então, essa situação ela ainda não foi resolvida. E com a captação, que é responsável por 70% de abastecimento, se ela entrou em colapso por 24 horas. Acontece que desses 70% que abastece a cidade, ainda a gente carece de abastecer mais bairros que têm dificuldade de abastecimento e que nós estamos solucionando quando os outros 4 postos entrarem em operação. Então, imaginem isso na cabeça de vocês, o cálculo. Já tendo a normalização, entre aspas, de 70% da água captada no rio, eu tenho dificuldade de abastecimento, imagina sem esse 70%. Eu tenho um caos instalado na cidade, eu tenho um estado de guerra, né? Eu tenho praticamente um país atacado. Não estamos na guerra como na Ucrânia, mas é como se fosse, com falta de abastecimento. Então, nós tivemos ontem uma operação com as parcerias, né? Chamamos aqui um empresário da cidade, do setor de energia e elétrica, que é o Rafael Moraes e o Davidson Michelin, que eles vieram, em apoio ao engenheiro de automação, o
Anderson Camplese, eles fizeram um trabalho junto do técnico eletricista, o Alessandro, que também é do setor privado, vieram aqui conosco, e com a equipe do nosso SAED, os funcionários públicos que são joias aqui para a gente, do nosso presidente Alberto, como eu disse, uma pessoa de todas as virtudes que eu já conheci na minha vida, nós conseguimos restabelecer com o apoio de muita gente. Então, as orações, cidades amigas, prefeitos amigos enviando mensagens, aí a gente conseguiu. Tem um aparelho que eu não sou da área da engenharia, ele é chamado de Soft Start, ele faz agora essa compensação de energia entre o transformador até a bomba. Solucionou o problema? Não, não solucionou. Solucionou temporariamente aquilo que a gente precisava, né? Usando uma metáfora, a pessoa tem uma doença, ela toma um remédio para controlar a doença, mas ela precisa fazer uma cirurgia para que essa doença vá embora. A nossa cirurgia é quando nós chegarmos com o painel, que agora eu vou correr atrás do recurso, para a gente instalar esse painel o mais rápido possível, para não ter um caos novamente na cidade. Absurdo, né? Lamentável. A que ponto né? chegamos? Lamentável. Né? A que ponto chegamos? Lamento muito, prefeito. Espero que vocês se restabeleçam logo e tudo volte à rotina aí, a água na torneira, que é o que todo mundo quer, e duvido que o município não deseja isso, né? E que isso aconteça no mais breve tempo. O senhor disponha sempre da gente aqui para informações aí da sua cidade, por favor, e pela sua gentileza nos atender agora de manhã. Muito obrigado, viu, prefeito? Eu agradeço vocês, o Daércio, o Alberto, agradeço a todos e todas que nos ouvem aqui pela Saudades FM, também pela TVM. Muito obrigado pela oportunidade e peço que eu continue orando pelas nossas cidades, porque todos nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa história da humanidade dos últimos tempos e eu acredito que a gente está aqui para fazer com que a sociedade seja feliz, independentemente se a pessoa gosta da bandeira A ou bandeira B da política, Sim. o que é divergência natural e faz parte, É. mas o que a gente precisa mesmo é construir uma cidade cada vez mais feliz para todos habitarem. É verdade. Por incrível que pareça, ainda tem gente que quer que o mundo seja só do jeitinho dele. Não é. O mundo é feito de alternâncias, e ainda bem que é assim, porque senão a tendência do ser humano é se acomodar, né? Pensou? A gente experimentou em governos de décadas inteiras, sempre os mesmos ali. Aí chega uma hora que a gente precisa mexer o caldo, né? Assim é na nossa vida também, na política, não pode ser diferente. Muito obrigado mais uma vez e bom dia, prefeito. Obrigado, bom dia, Deus abençoe vocês, muito sucesso. Amém.